Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os criminosos em consequência de um sentimento de culpa, terceiro texto de alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico. A gente já falou sobre as exceções e já falamos também sobre os fracassados pelo êxito. São os dois textos que vão compor, junto com esse que a gente vai ler hoje, a trilogia do Freud sobre alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico, texto de 1916 do Freud. E nesse texto, os criminosos, em consequência de um sentimento de culpa, movidos por um sentimento de culpa, é um texto que também o Freud vai tentar demonstrar a importância do complexo de Édipo e da sexualidade infantil naquilo que vai determinar as ações de um sujeito. Nesse caso, o Freud vai ser tomado por um enigma que é o sujeito ali está vivendo a sua vida comum e de repente vai cometer um crime qualquer. Um furto, fraude e até mesmo incêndio voluntário. Essas declarações aí desses sujeitos, né? O sujeito está ali tomado por uma necessidade de cometer um crime, mas que ele não sabe explicar por quê que ele comete esse crime. Ele não está tomado pela perversão, são crimes estranhos. O sujeito não é perverso, mas parece querer cometer o crime para ser punido, para ser capturado, para ser descoberto. E é esse tipo de caso clínico que é esse terceiro aqui tipo de caráter encontrado no trabalho psicanalítico, ou seja, um criminoso movido por um sentimento de culpa. O que o Freud descobre que nesses casos o sujeito tinha muita culpa anterior, provavelmente oriunda dos desejos edípicos e dos desejos ligados à sexualidade infantil, e essa culpa, para ser mitigada, precisou de um crime real. Essa culpa inconsciente, e aí é muito importante te abrir um parênteses aqui para falar do sentimento inconsciente de culpa, né? Mas a gente vai falar disso adiante. Essa culpa inconsciente, ela não é reconhecida pelo sujeito, é inconsciente, portanto, mas ela faz com que o sujeito se mova para cometer o crime. Aí sim, quando é descoberto, ele tem uma culpa para nomear, ele tem uma culpa para se apropriar. E essa culpa, evidentemente, não vai solucionar o problema dele, porque não é disso que se trata. Ele não cometeu aquele crime porque ele queria a gravata que ele roubou na loja, ele não queria efetivamente queimar a casa, ele não queria fazer o crime propriamente dito, ele não estava gozando sadicamente com aquilo, ele só estava querendo mitigar a sua culpa com relação a outro crime que estava presente apenas na sua fantasia. Portanto, isso não vai resolver a questão, mas pelo menos mitigou em parte essa culpa, deu um nome, nomeou, encarnou aquela culpa e aquele crime que ele estava querendo cometer, mas que não cometeu de fato. Sentimento inconsciente de culpa. Freud vai estabelecer a junção desses dois termos, o inconsciente e sentimento de culpa, numa só expressão, que causa um certo paradoxo, uma certa contradição na tradição filosófica moral do Ocidente, porque se a gente está falando de culpa, a gente estava falando necessariamente de consciência, né? O sujeito que tem consciência, uma consciência culpada, reconhece seus erros e por isso mesmo tenta se expiar os seus erros e a sua culpa através de penitências, etc. Então, toda uma tradição cristã que associou culpa à consciência, o Freud vai contraditoriamente dizer, não, o que interessa para a gente fundamentalmente é o sentimento de culpa inconsciente. O sujeito não sabe que é culpado. Por que ele não sabe? Provavelmente por conta do fim do complexo de Édipo, que tem como herdeiro fundamental o superego. O superego, que é uma instância interna à mente, que é instância da lei, instância da culpa, instância que é inconsciente, que vai dizer você não pode desejar esses desejos da sexualidade infantil, o parricídio, o matricídio, o sadismo sem controle, todas as perversões da sexualidade infantil, principalmente essas perversões articuladas ao Édipo. O superego é uma instância que é constituída para que a gente não se lembre desses desejos, para que a gente não se dê conta desses desejos.
E uma das marcações dessa tensão entre o eu e o supereu, o ego e o superego, é o sentimento de culpa. A tensão entre o superego que está dizendo da lei, da regra, você não vai matar, você não vai desejar sua mãe, você não vai desejar seu pai, contra o eu, que está ali ainda, pedaços dele, desejando isso, querendo isso. Essa tensão entre os dois é o sentimento de culpa inconsciente. A gente não se dá conta disso e esse sentimento de culpa, na verdade, está fazendo com que os desejos se mantenham afastados da consciência também. Esses desejos, de alguma forma, tentam vir à tona. Uma maneira é exatamente cometer um crime que não é o crime que eu gostaria de ter cometido. Por exemplo, o incesto, o parricídio ou um sadismo ligado à cena edípica qualquer. Ao invés de cometer aquele crime específico, eu cometo outro crime, eu roubo algo na padaria, por exemplo, e me culpabilizo, agora sim, por um crime trivial, que eu não queria cometer de fato. Não era exatamente aquilo que eu queria. Eu não queria, o produto que eu roubei. Eu queria, na verdade, nomear esse crime do qual eu não consigo me lembrar, do qual eu não consigo me apropriar devidamente. Então, toda a lógica do masoquismo está presente nesse texto aqui do Freud. Inclusive, o Strachey, ele termina esse texto aqui pra gente com uma notinha falando do fator do masoquismo que intervém aqui no pensamento de Freud logo depois, a partir de 1924, o problema econômico do masoquismo, por exemplo. É preciso reler esse texto aqui a partir da perspectiva dos textos sobre o masoquismo de Freud que vão aparecer depois da década de 20. A ideia de que o sentimento de culpa também é fonte de prazer, de que a gente gostaria também de ser punido, de que a gente pode efetivamente procurar a punição como um modo de gozo. Toda essa problemática do masoquismo vai se articular à culpa superegóica que está anunciada aqui nesse texto, os criminosos em consequência de um sentimento de culpa. Esse texto também é fundamental para fazer uma certa crítica à lógica punitivista presente no campo jurídico. É preciso entender que muitas vezes o crime não nasce apenas do desejo perverso. É preciso considerar a hipótese masoquista no campo do crime como um todo também. É preciso considerar que nem todo criminoso é um perverso sádico, que muitas vezes esse sujeito está buscando o reconhecimento social, inclusive, o reconhecimento dos seus pares através da punição. Então isso coloca um problema para o campo jurídico muito interessante, assim, de que esse punitivismo, esse aprisionamento muito rápido, esse punitivismo muito sádico também que a gente propõe na cultura, assim, do bandido bom, bandido morto, essa violência muito rápida, muito imprudente, que a gente propõe ao criminoso. Isso vai fazer parte de uma dinâmica, na verdade, muito perversa, que vai conversar também com o masoquismo desses sujeitos, que só tem, às vezes, essa via do crime para se fazer notar, também se fazer ver, lidar com o pacto civilizatório na nossa cultura capitalista, da exclusão máxima das pessoas mais pobres, por exemplo, só dá acesso ao bem de consumo, ao reconhecimento social, se elas cometem crimes, por exemplo. Toda essa dinâmica vai ser discutida a partir desse texto do Freud, ou pode ser discutida a partir desse texto do Freud. E é para isso que eu queria convidar vocês. Crime nem sempre é um crime ligado à perversão. O crime pode ser, inclusive, mobilizado pelo sentimento de culpa anterior ao próprio crime. Então, o que o Freud está apresentando é uma tese inovadora de que a gente nem sempre sabe as razões pelas quais a gente faz o que faz. Mais uma vez, o Freud está defendendo a presença do inconsciente como a presença daquilo que nos organiza, aquilo que vai nos viver. É preciso reconhecer a potência do inconsciente, inclusive desses desejos inconscientes mais articulados ao eu.
desejos inconscientes ligados à culpa, ao pacto civilizatório, ao desejo de fazer parte da cultura. Tudo isso está em jogo no inconsciente também, né? É um inconsciente mais egóico, por assim dizer, não é o inconsciente da pulsão sexual de morte, o inconsciente da violência, do esparagmos, né? Um vídeo que eu fiz sobre isso, né? Assim, um desejo do excesso, não é mais esse inconsciente aqui, mas é um inconsciente egóico, por assim dizer. É o inconsciente do superego, é o inconsciente de partes do eu que foram retiradas, né, no recalcamento secundário, mas é inconsciente também. E esse inconsciente é o que coordena a nossa vida, é o que organiza a nossa existência, inclusive nessas ações paradoxais. Cometer um crime para ser punido e finalmente encontrar um certo apaziguamento, uma culpa que eu não sei o nome, que eu não sei nomear, que eu não sei reconhecer. Também, né, a gente viu nos fracassados pelo êxito a mesma lógica, né, presente nessa dinâmica do inconsciente. Eu preciso reconhecer o fracasso no desejo contemporâneo para me dar conta do fracasso anterior, né, de uma frustração anterior. Enfim, esses textinhos do Freud, então, que compõem essa trilogia, alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico, é uma trilogia que está dizendo da potência do inconsciente na nossa vida, de como que o inconsciente ele organiza a nossa existência sem, obviamente, porque é inconsciente, sem que a gente se dê conta disso. É um trabalho que vai exigir da gente o reconhecimento do inconsciente. Nos 3 textos, Freud está falando disso em alguma medida, né? São nuances diferentes do reconhecimento do inconsciente. Então, queria que vocês lessem esses 3 textos em conjunto. Acho que vale muito a pena pensar nas exceções, os fracassados arruinados pelo êxito e nesses criminosos movidos pelo sentimento de culpa. São textos que estão ali conversando sobre as nossas perversões, sobre as relações entre o eu e o inconsciente, e vale a pena a gente pensar junto nisso. Queria agradecer então a presença de vocês. Me digam aí o que vocês acham dessa ideia inovadora do Freud, né? Um criminoso movido pela culpa. Comentem, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e compartilhem com quem vocês acham que vai gostar dessa ideia do Freud e de outras ideias aqui no canal. Muito obrigado.